Mecanismos de defesa. Me disseram para ser forte, então virei pedra. Mas pedra não sente, só afunda. Engoli o grito com gosto de infância. Regredi para dentro, feito bicho assustado num canto da sala. Me escondi no espelho dos outros, virei reflexo. Virei o que esperavam. Me identifiquei tanto que esqueci meu nome. Joguei no outro o que era meu. Culpa, raiva, desejo, projeção, cinema interno sem bilhete de volta. Neguei o toque, o afeto, o agora. Disse, tá tudo bem, com a boca tremendo. Racionalizei o amor. Não é prático, não é lógico, mas o peito não entende planilhas. Quando quis abraçar, bati. Formação reativa, carinho transvestido de ataque. Isolei a dor, num canto sem janelas. Ela cresceu sozinha, sem ar, sem nome. Desloquei o choro para uma piada. Rir é mais seguro do que sangrar. E quando tudo doeu demais, escrevi, sublimei, transformei o caos em verso. Mas ainda sonho com o dia em que não precisarei me defender para existir. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Ezequiel Freitas e neste 19º episódio abordaremos mais alguns conceitos da psicanálise, compreendendo as bases deixadas por Freud e como funciona a clínica psicanalítica. Quero lembrá-los que já realizamos 4 episódios sobre o tema, com a vida e obra de Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott. Portanto, você pode também ouvir esses programas que já estão publicados. Aqui, vamos falar sobre mecanismos de defesa, transferência, estruturas da personalidade neurótica, psicótica e histérica e do setting psicanalítico. Nossos programas estão disponíveis em diversas plataformas, seja no Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music, e o link está em nosso Instagram, que é o @podcast da turma. Além de que por lá você também pode compartilhar suas impressões e ficar por dentro das atualizações e publicações de novos programas. Espero também que considere nos seguir. Vale mencionar que essa produção é realizada por graduandos em psicologia, que compartilham conosco suas pesquisas e interpretações acerca dos temas que são abordados. Vamos ao conteúdo. Olá, eu sou Harumi e agora vamos explorar um tema fundamental na psicanálise: a angústia e os mecanismos que a nossa mente usa para se proteger. Vamos entender como o inconsciente influencia as nossas emoções e comportamentos e como as nossas estratégias de defesa atuam para evitar dores emocionais. Vamos começar pensando na angústia. Ela é aquela sensação desconfortável, como um aperto no peito, um medo sem uma causa aparente. Na psicanálise, a angústia está relacionada às nossas representações internas, especialmente às experiências que foram reprimidas ou recalcadas. Freud elaborou a teoria da angústia, onde associa a angústia a um estado neurótico, no qual o medo está centrado no ego por temer que os desejos do id possam se manifestar de forma que não sejam compatíveis com a realidade. Essa angústia é vista como uma manifestação do conflito interno, onde o ego, diante de impulsos inaceitáveis ou perigosos, experimenta um medo que pode evoluir para sintomas físicos, se não for adequadamente gerenciado. Em 1926, Freud reformulou a sua teoria inicial da angústia, claramente expressa na obra Inibição, Sintoma e Angústia, publicado naquele mesmo ano, onde ele concebe a angústia como uma resposta ligada às representações recalcadas. Nesse entendimento, a angústia se transforma em um medo que funciona como um sinal de defesa do funcionamento psíquico, diante de traumas não elaborados. Freud aponta 2 traumas fundamentais. O primeiro deles é o trauma do desamparo original, que é o evento ou condição de vulnerabilidade na qual a criança depende completamente do cuidado do adulto para sobreviver, como por exemplo quando ela nasce, que ela tem uma dependência extrema,
Essa dependência gera uma angústia fundamental, já que a criança não consegue garantir o seu sustento ou proteção por conta própria. Esse trauma é considerado inelaborável e reverbera ao longo da vida, produzindo uma sensação contínua de vulnerabilidade. O aparelho psíquico reage a essa angústia desenvolvendo mecanismos de defesa para proteger-se dessa sensação de insegurança. Vamos pensar em uma criança que foi abandonada ou negligenciada na sua infância. Ela pode carregar uma sensação de desamparo que influencia as suas relações e a sua autoestima na vida adulta. O segundo trauma é o trauma da castração, que ocorre na fase de desenvolvimento psicossexual, o complexo de Édipo, quando a criança vive a percepção do seu próprio corpo e dos limites do desejo através de um sentimento de ameaça, geralmente relacionado à possibilidade de castração, simbólica ou literal. Esse trauma leva a criança a dar sentido ao seu desejo, internalizando regras e restrições que regulam a sua sexualidade. Ainda que seja uma experiência de perda ou de medo, ela também impulsiona a elaboração do superego e a socialização dos desejos. A criança que vivencia o medo de ser punida ou castigada, por exemplo, ela reabsorve esses sentimentos que podem se manifestar na repressão ou na formação de convicções morais rígidas na vida adulta. Tipos de angústia. A angústia é classificada em angústia real, angústia neurótica e angústia moral. Mas o que são elas? Quais são as suas características? Vou te explicar e exemplificar. Angústia real é uma resposta a uma ameaça concreta e objetiva, ou seja, um perigo real que está acontecendo ou que pode vir a acontecer no mundo externo. O organismo ele sente medo e, como reação natural à situação de perigo. Ele tem base biológica, incluindo sintomas físicos como o aumento da adrenalina, batimentos acelerados, sudorese. É o corpo se preparando para uma ação de enfrentamento ou fuga. Vamos pensar que uma pessoa está sendo perseguida por alguém na rua. Ela sente medo e ansiedade diante da ameaça real de ser atacada ou assaltada. Essa angústia ajuda a pessoa a agir para se proteger, como, por exemplo, fugir, entrar em estabelecimento ou se esconder. Angústia neurótica. A angústia neurótica é uma angústia infundada, ou seja, não existe uma ameaça real ou concreta. Ela surge do medo do ego de que seus desejos ou impulsos do id possam se manifestar e causar problemas, levando a uma sensação de que algo ruim vai acontecer mesmo sem motivo aparente. Ela está relacionada ao medo de enlouquecer ou perder o controle, mesmo na ausência de uma ameaça concreta. Como exemplo, vamos pensar em Carlos, que ele está em uma roda de amigos e de repente tem um impulso interno de fazer um comentário sarcástico ou ofensivo. Algo que ele sabe que poderia magoar alguém. Ele não diz nada, mas o simples fato dele ter pensado nisso o deixa profundamente angustiado. Esse medo constante de seus próprios impulsos o faz evitar interações sociais, com receio de que possa dizer algo inadequado. Ele sofre em silêncio com ansiedade e culpa, mesmo sem ter cometido nenhum erro real. Angústia moral. A angústia moral é a sensação de culpa ou de que se violou algum código ético ou moral. Está relacionado ao sentimento de que se fez algo ou de que se é uma má pessoa. Essa angústia vem de um conflito interno entre o que a pessoa fez ou pensa e os seus valores morais. Está relacionada ao sentimento de punição internalizada, muitas vezes alimentada por um superego rígido, que julga severamente as ações da pessoa. Como exemplo, vamos pensar em João. Ele trabalha em uma empresa e descobre que um colega será demitido injustamente. Ele tem acesso a informações que poderiam evitar essa demissão, mas foi orientado por seu chefe a não se envolver. João vivencia o conflito porque ele acredita que o certo seria ajudar o colega, mas teme perder o emprego se contrariar a ordem do seu chefe. Mesmo sem agir diretamente, João sente culpa, tristeza e um peso na consciência por não ter feito nada. Ele começa a se questionar como pessoa e profissional, sentindo-se em conflito com seus próprios valores. Em curtas palavras, vamos dizer que a angústia real
é uma resposta a um perigo verdadeiro e externo. A angústia neurótica é uma ansiedade sem uma ameaça concreta relacionada aos medos dos impulsos internos ou da perda do controle. A angústia moral é uma sensação de culpa relacionada a conflitos internos sobre o que é certo ou o que é errado. Como a mente lida com o perigo? O ego é a parte da nossa personalidade que funciona em grande parte no consciente, ou seja, aquilo que percebemos com nossa vontade. Porém, o ego também atua no inconsciente, principalmente quando identifica sinais de perigo ou conflito que possam gerar angústia. Quando algo ameaça nossa estabilidade emocional, o ego entra em ação para nos proteger. Por exemplo, evitando que percebamos certas emoções dolorosas ou lembranças traumáticas. Assim, o ego tenta manter o conflito fora da nossa consciência, usando mecanismos de defesa. Vamos relembrar o que são mecanismos de defesa com exemplos cotidianos para facilitar a compreensão. Os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes utilizadas pelo ego para lidar com conflitos internos, angústias e ameaças, reais ou simbólicas. Eles ajudam a proteger o indivíduo de sentimentos dolorosos, como culpa, vergonha, medo ou desejo inaceitável, afastando-os da consciência. Vamos falar sobre repressão. A repressão é o processo pelo qual pensamentos, desejos ou memórias inaceitáveis são empurrados para o inconsciente. Como exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma na infância pode não se lembrar do evento, mas ainda assim sentir a ansiedade sem saber a causa. Negação. A negação é a recusa em aceitar a realidade de um fato doloroso ou ameaçador, mesmo que esteja evidente. Pensamos em alguém que recebe o diagnóstico de uma doença grave e insiste que os exames estão incorretos. Projeção. A projeção é atribuir a outra pessoa sentimentos, desejos ou pensamentos que são inaceitáveis para si mesmo. Vamos pensar como exemplo uma pessoa que tem o desejo de trair o parceiro e acusa o parceiro de infidelidade sem evidências. É importante aqui citar a diferença entre projeção e identificação projetiva. A projeção é você atribuir ao outro algo que é seu sem perceber. Identificação projetiva é quando a pessoa projeta um sentimento seu no outro e passa a se relacionar com esse outro como se ele fosse realmente aquilo que foi projetado. Vamos pensar, por exemplo, em Maria. Ela é uma pessoa que deseja carinho e atenção. E aí ela projeta essas qualidades em seu namorado, mesmo que ele não as tenha, e se relaciona com ele como se ele fosse alguém carinhoso. Racionalização. A racionalização é criar explicações lógicas ou moralmente aceitáveis para justificar comportamentos ou sentimentos inaceitáveis. Vamos pensar em alguém que passou por um processo seletivo, mas não foi selecionado para a vaga do emprego. E aí, numa conversa com um colega, ele diz: mas eu nem queria esse cargo mesmo. Formação reativa. Formação reativa é quando você adota comportamentos ou atitudes opostas a desejos inconscientes e inaceitáveis. Vamos pensar em uma pessoa que se sente insegura com sua aparência ou com a sua vida pessoal. Ela pode inconscientemente negar esses sentimentos por meio da formação reativa. Em vez de reconhecer a própria insegurança, ela passa a postar com frequência nas redes sociais, exaltando sua autoestima, beleza e sucesso. As publicações são sempre muito positivas, com frases motivacionais e fotos cuidadosamente escolhidas para transmitir uma imagem de autoconfiança e felicidade. No entanto, esse comportamento exagerado funciona como uma defesa contra o sentimento real de inferioridade que permanece inconsciente. Identificação. A identificação é assimilar características de outra pessoa para lidar com sentimentos de inadequação ou insegurança. Vamos pensar, como exemplo, um adolescente que se sente inseguro e aí começa a imitar o estilo e o comportamento de um influenciador famoso ou de um músico no qual ele gosta. Regressão. A regressão é o retorno
a comportamentos infantis diante de situações de estresse ou frustração. Quem nunca, depois de adulto, após uma discussão ou algo que você sentiu ruim, se tranca no quarto e chora como uma criança? Isolamento. Isolamento é separar o conteúdo emocional de um pensamento ou evento, tornando-o neutro. Uma pessoa, por exemplo, que relata um acidente traumático com frieza, sem demonstrar emoção. Deslocamento. Deslocamento é você transferir sentimentos de uma pessoa ou situação ameaçadora para outra menos ameaçadora. Como exemplo, vamos pensar em alguém que é humilhado no trabalho e desconta raiva em casa, gritando com seu parceiro ou seus filhos. Sublimação. Sublimação é quando você consegue canalizar impulsos inaceitáveis para atividades socialmente aceitáveis. Como, por exemplo, uma pessoa com impulsos agressivos se torna um lutador promissor. Resistência e defesa na prática clínica. Na terapia, muitas vezes encontramos resistência. Quando a pessoa reluta em lembrar ou confrontar algum conteúdo doloroso, Freud descobriu que isso acontece porque o próprio ego deseja evitar reviver aquilo que foi reprimido. Quando um paciente tenta lembrar de alguma situação traumática, o seu mecanismo de defesa atua para impedir essa recordação, criando dificuldades ou esquecimentos. É como se uma força invisível impedisse que o conteúdo reprimido viesse à tona, para proteger o indivíduo da dor. A nossa mente possui estratégias para evitar a dor emocional, como a repressão e outras defesas. Essas estratégias são importantes para a nossa sobrevivência, mas, às vezes, elas podem dificultar o enfrentamento de conflitos internos, levando ao desenvolvimento de sintomas ou bloqueios psicológicos. Compreender esses processos ajuda na busca por autoconhecimento e na avaliação de como podemos tornar esses conteúdos conscientes e, assim, os ressignificar. Muito obrigado e até a próxima! Seguimos agora abordando de forma aprofundada um fenômeno clínico que apresenta um dos maiores desafios à prática psicanalítica, a reação terapêutica negativa. Baseado no artigo de André Avelar, vamos entender como esse fenômeno se articula com a pulsão de morte e a sua face destrutiva, a noção do vazio psíquico, a tirania superegóica e os caminhos clínicos de sustentação da escuta através do trabalho de Eros, da Rivière e da mutualidade. Começamos com a reação terapêutica negativa e o que está em jogo dentro dela. Freud descreveu a reação terapêutica negativa como um agravamento do sofrimento durante o processo de melhora. Mas o que está por trás dessa recusa à cura? Avelar, o autor do artigo, propõe que não se trata apenas da resistência ou ganho secundário. A reação negativa exprime algo mais radical, a presença de um vazio estrutural, uma região do psiquismo anterior ao Édipo, marcada por experiências precoces de desamparo extremo ou por excessos de presença do objeto primordial. Nessa perspectiva, a reação negativa é a expressão de uma desfusão pulsional. O sujeito não é capaz de ligar suas pulsões a objetos, pois eles foram, na origem, ausentes ou intrusivos. Ainda, a pulsão de destruição entre Freud e Ferenczi, Avelar retoma o conceito freudiano da pulsão de destruição, um aspecto de pulsão de morte. Sua característica é a tendência à indiferenciação, à dissolução do vínculo. Essa força atua quando não há objeto confiável que acolha a pulsão. Ela se torna mortífera. O sujeito, então, rejeita a ajuda do analista, sabota o processo de transformação e ataca esse vínculo criado. Segundo Ferenczi, a pulsão só se liga a um objeto se estiver disponível no momento e na forma adequada. Caso contrário, a pulsionalidade vaga sem destino, sem inscrição psíquica e se converte em destrutividade. O supereu tirânico, o campo do sentimento de culpa, em que Freud analisa que na reação terapêutica negativa, o supereu age contra o eu de forma impiedosa. Trata-se de um supereu não racional, não moral, mas selvagem, colado ao id.
O sujeito não se sente culpado conscientemente, mas atua como se precisasse ser punido. Esse sentimento inconsciente de culpa se manifesta como resistência à melhora. Uma aspas de Freud, ele não se sente culpado, mas doente. Avelar, o autor desse artigo que eu menciono, destaca que esse supereu é a expansão da raiva infantil não metabolizada, que não pode ser direcionada ao exterior e, por isso, retorna contra o próprio sujeito. Então, a clínica do vazio. Quando o outro é a ameaça. A reação terapêutica negativa também expressa a vivência de ameaça no vínculo com o analista. O sujeito, marcado por experiências fundantes traumáticas, não consegue confiar, primeiro, se o analista intervém, então é vivenciado como intrusivo. Segundo, se permanece em silêncio, logo é percebido como abandonador. A relação terapêutica se torna um campo de batalha, como lembra o Pontalis. O analisando está ocupado não em elaborar, mas em lutar contra o analista. Nesse cenário, não se trata de resistência no sentido clássico, mas de uma reação vital, quase heróica, de sobrevivência psíquica. Vamos então abordar algumas estratégias clínicas, o Riveri, a porosidade e o estar com. Diante desse impasse que eu mencionei anteriormente, a escuta tradicional pode falhar. Avelar propõe uma clínica guiada por Eros, voltada à criação de novos vínculos, onde antes havia apenas o vazio. Primeiro, o Riveri de Bion é a capacidade do analista de acolher conteúdos não representáveis como a bússola emocional. Então, escutar o inaudível, sentir o que o outro pode não nomear, transformar a angústia bruta em significação possível. Seguindo com a porosidade inspirada em Ferenczi, Avelar propõe o conceito de pele psíquica, que deve ser fina o suficiente para sentir e grossa o suficiente para proteger. O analista empresta sua pele psíquica ao analisando para ajudá-lo a construir a própria. E o estar com, mais de que interpretar, o analista precisa literalmente estar com o paciente em sua dor, antes de fazer qualquer intervenção. É o diálogo da criança do analista com a criança do analisando. Duas subjetividades assustadas que precisam coexistir sem se anular. A mutualidade para a reação negativa convida o analista a sair de um lugar autoritário, abandonar a neutralidade congelada e ocupar o espaço ético de copresença, onde seja possível um novo começo. Inspirado em Balint, Avelar propõe um novo começo como uma experiência regressiva, na qual o analista oferece segurança, continência, um campo relacional livre de julgamentos. Esse ambiente permite que o analisando reconstrua sua capacidade de amar e de ser amado. Então, a clínica como ato e de Eros, para Avelar, a reação terapêutica negativa não é apenas um fenômeno de resistência, é sinal de que há forças pulsionais não ligadas, não endereçadas. O trabalho do analista é atuar como agente de Eros, acolher a pulsionalidade sem objeto, abrir espaço para novos circuitos de vínculo, apoiar a construção de relações onde antes havia apenas defensividade, fuga ou destruição. O estar com é o operar ético da clínica do vazio. Vamos seguir abordando mais alguns dos eixos centrais da escuta psicanalítica. Então, a interpretação e a construção, um pouquinho mais da reação terapêutica negativa e sobre a psicanálise de criança também um breve interpretar aqui. Então, da construção e interpretação na psicanálise. Em 1937, Freud escreveu o texto Construções em Análise para responder às críticas que acusavam a psicanálise de ser autoritária e tautológica. A crítica era clara: se o paciente concorda com a interpretação, o analista diz que está funcionando. Se o paciente discorda, o analista diz que é resistência. Nesse raciocínio, onde que está a liberdade desse analisando?
Então, o Freud rebate de maneira bem refinada. Ele fala que o objetivo da interpretação não é a concordância literal com o analista. O que realmente importa é o efeito da construção sobre o inconsciente desse paciente. O analista está atento não ao sim superficial, mas ao sim transformador. Como, por exemplo, ele falar, eu nunca tinha pensado dessa forma. Esse tipo de resposta indica que está havendo de fato uma mobilização psíquica. Então, seguindo, ele faz a metáfora do arqueólogo, e que Freud compara o trabalho analítico a de um arqueólogo, em que ele escava camada por camada até encontrar fragmentos. Reunimos essas partes, no caso os psicanalistas, em uma construção que dá forma à história recalcada, mas essa construção não é inventada, ela é baseada nos indícios que emergem da fala, dos atos falhos, dos sonhos e das transferências. E falando em transferência, para que uma interpretação tenha efeito, é preciso um vínculo suficientemente estável. A ferramenta que viabiliza esse campo é a transferência, como mencionei. O paciente projeta no analista os afetos, experiências e fantasias originadas das figuras primárias. A transferência não é um obstáculo, mas um recurso clínico. É por meio dela que o material recalcado retorna, e também por meio dela que se constrói um ambiente e a escuta analítica transformadora. Vou voltar agora a falar da reação terapêutica negativa, que ocorre quando o paciente entra em impasse, não melhora com a análise ou, ao vislumbrar um progresso, regride bruscamente, apresentando pior ou sabotando o processo, em 3 formas clínicas comuns: a estagnação, em que o paciente gira em torno do mesmo ponto, evita o conteúdo central; da paralisação, que chega à sessão sem saber o que dizer, sem acesso ao pensamento; e a reação negativa explícita. À medida que se aproxima de um insight, o paciente desorganiza e recua, ou mesmo ataca a análise. Da pulsão de morte, o superego tirânico e o gozo do sofrimento, Freud, em O Id e o Ego, de 1923, observa que muitos pacientes sabotam a própria melhora, mesmo que inconscientemente, permanecem no sofrimento porque gozam desse lugar, onde ainda mantém vínculos primitivos, embora disfuncionais. O superego tirânico, internalizado desde cedo, exige punição e impede que o sujeito aceite se beneficiar do processo. Falando de insight, ele é a saída para esse ciclo de punição, sendo o momento em que a construção psicanalítica produz sentido simbólico real. Portanto, insight é a explosão da consciência em que o paciente percebe, como falas, por exemplo, agora sim entendi por que ajo assim, isso tem a ver com algo que vivi, coisas nesse sentido. Mesmo quando o paciente entende racionalmente o motivo do seu sofrimento, ele pode optar inconscientemente por permanecer no mesmo lugar, por lealdade a vínculos antigos, por medo do vazio ou por apego ao gozo, por ser um local que ele já conhece. O insight não é apenas compreensão intelectual, mas transformação subjetiva. Essa construção do insight deve ocorrer dentro do tempo do paciente, de sua capacidade de simbolização e, sobretudo, do seu espaço criativo. A função do analista não é explicar tudo, mas estar junto, sustentar a experiência e propor sentidos possíveis quando necessário. O objetivo da análise não é simplesmente adaptar o sujeito à norma, mas ajudá-lo a viver de forma coerente com aquilo que faz sentido para si. A cura acontece no vínculo, pela mutualidade, pela presença estável. É nesse espaço que o sujeito pode renunciar às relações simbióticas e construir novos modos mais autênticos de se relacionar. O analista sustenta essa transição, inclusive nas devolutivas finais, que devem ser feitas de forma estruturada e respeitosa, reconhecendo o caminho trilhado. A transferência é um dos pilares da clínica psicanalítica. Freud, desde os primeiros anos de sua prática, percebeu que os pacientes não se dirigem ao analista como um estranho neutro.
eles revivem na figura do analista sentimentos, fantasias, expectativas e medos que têm origem nas suas relações mais primitivas, especialmente com figuras parentais. Ou seja, o paciente não fala apenas com o analista, mas com outros que o analista representa inconscientemente. A transferência positiva ocorre quando o paciente dirige ao analista sentimentos como confiança, admiração, gratidão, respeito, empatia, demonstra desejo de cooperar com o tratamento e muitas vezes tenta ser o bom paciente. Essa transferência facilita o início do processo analítico, pois cria um ambiente de vínculo seguro, reduz a resistência e permite que o material inconsciente comece a emergir. Mas cuidado, a transferência positiva pode ocultar resistências se for idealizadas demais. O paciente pode se calar, censurar ou evitar conflitos para manter a imagem idealizada do analista. Um exemplo clínico, um paciente que sempre concorda com o analista, elogia suas falas e evita trazer conteúdos difíceis ou agressivos, pode estar defendendo-se do medo da rejeição. Na transferência negativa, o paciente projeta sentimentos como a raiva, irritação, desconfiança, hostilidade, inveja ou ressentimento. Pode ver o analista como alguém que julga, que controla, que abandona e muitas vezes sabota o vínculo de forma inconsciente. Essa transferência, embora difícil, é fundamental clinicamente, porque permite acessar vivências reprimidas de frustração e dor, traz à tona o superego punitivo e experiências de desamparo, e rompe com a idealização inicial, abrindo espaço para uma relação mais real e elaborada. Freud considerava a transferência negativa inevitável e necessária. É através dela que o inconsciente se revela de forma mais direta. Um exemplo clínico, o paciente começa a faltar ao chegar atrasado, ironiza as interpretações do analista ou acusa de não se importar. Pode parecer resistência, mas na verdade é a emergência de conflitos primitivos ao vínculo. A transferência erotizada, que envolve sentimentos de atração afetiva, sensual ou sexual, idealizações intensas, muitas vezes sedução inconsciente ou controle emocional, mas também atenção, porque a erotização não é sempre sexual. Muitas vezes ela se manifesta como desejo de agradar, de ser especial para o analista, tentativas de sedução emocional, como o paciente que coloca como frágil, pedindo proteção, aquele coitadinho, ou testes para verificar até onde o analista está envolvido emocionalmente. A erotização também pode ser usada como uma forma de evitar o verdadeiro encontro analítico, transformando um vínculo em um jogo de poder e manipulação. E também vou dar um exemplo clínico, um paciente que começa a elogiar sistematicamente o analista, tenta invadir sua intimidade e se mostra excessivamente dependente, enquanto evita temas cruciais da análise. Agora, como que o analista trabalha com as transferências? Todas as formas de transferências, positiva, negativa, erotizada, são ferramentas clínicas, não obstáculos. O analista não responde de forma simétrica aos afetos projetados, sustenta o vínculo com continência e neutralidade e com escuta, e interpreta a transferência quando ela se torna um obstáculo para o processo, ou quando ela repete padrões inconscientes que precisam ser elaborados. O objetivo é permitir que o paciente tome consciência dessas repetições e possa elaborar novas formas de se relacionar com o outro e consigo mesmo. A transferência faz parte da cura, e Freud afirma que a transferência é o terreno no qual o analista planta a interpretação. Mas autores posteriores, como Winnicott, Balint, Ferenczi, ampliam essa visão que, para eles, a própria experiência transferencial pode ter função terapêutica e o paciente precisa, muitas vezes, reexperimentar um vínculo confiável, antes mesmo de interpretar seus conteúdos. Assim, a cura não se dá apenas pela análise de transferência, mas também pela própria vivência do vínculo. Olá, eu espero que todos estejam bem. Eu sou a Gabriela Sampaio e vou trazer um pouquinho sobre a dinâmica da transferência e quais são seus tipos. Mas antes de falar sobre definições,
e entrar um pouco mais a fundo, eu queria trazer um resumo rápido do texto denominado A Dinâmica da Transferência, que foi escrita por Freud, e é de grande importância para entender como ocorre a transferência no tratamento psicanalítico. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é o fato de que no texto a transferência é tratada e vista como um clichê estereotípico que é repetido na vida erótica da pessoa e que vem de uma disposição inata e das experiências dos primeiros anos. Ou seja, aquela pessoa criou uma forma própria de se conduzir na vida erótica. Uma parte desses impulsos libidinais que vão determinar o decorrer da vida erótica do indivíduo vão ficar no inconsciente, pois elas não passaram pelo desenvolvimento psíquico, logo são desconhecidas pelo consciente. Freud vai nos dizer pelo texto também que a catexia libidinal, que basicamente é a energia psíquica ali do indivíduo, estando parcialmente insatisfeita, vai ser direcionada para a figura do analista, surgindo como uma resistência ao tratamento. E esta transferência está inerente à neurose. É importante ressaltar isto. Então, a análise precisará identificar essa libido para fazer com que ela seja acessível à consciência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o amor transferencial, que é um tipo de transferência, mas ele é mais voltado para emoções românticas e afetivas. Então, quando acontece o amor transferencial no contexto da análise, o paciente ele vai atualizar os desejos infantis que ele tinha e vai transferir todos esses desejos para a figura do analista. Então, ele vai repetir essas reações infantis e vai ter ali uma caracterização, né, por alguns traços. Então, o amor transferencial é provocado pela situação analítica, ele é potencializado pela resistência e tem uma falta de consideração pelo momento real, pela realidade do que está acontecendo. É importante ressaltar também, né, que a transferência ela é causada pela situação da análise, mas a pessoa que está conduzindo a análise, o analista, no caso, ele não tem motivo para se orgulhar disso. E não é motivo de orgulho por alguns motivos, né? O primeiro é que quando o paciente se apaixona pela figura do analista, ele cessa o processo de associação livre. E o papel do analista sempre vai ser que o paciente se apaixone pela análise, pelo inconsciente dele, não que ele se apaixone pelo analista. Então, querendo ou não, quando o paciente se apaixonar pelo analista, já vai estar quebrando um dos objetivos que o analista tem, que é justamente que o paciente tenha a paixão pelo processo da análise. Então, o analista precisará manejar de algumas formas. A primeira delas é evitar que haja suavização desses sentimentos, evitar que esses sentimentos sejam recalcados. A questão da correspondência também. O analista vai ter assim que ser persistente para não corresponder o paciente nesse amor, porque se há a correspondência disso, vai ter uma vitória ali para o paciente, né? E isso é uma ideia fantasiosa, né? O analista não vai curar o paciente por corresponder ao amor dele. Isso é até perigoso e desastroso, né? E o analista vai precisar também evitar que haja desvio da transferência durante o processo. Ele precisa tratar esse amor transferencial como algo que precisa ser enfrentado e vai precisar, né, reconduzir a transferência ao inconsciente, que é a origem dele, e ajudar também a levar à consciência o oculto. Falando ainda de manejo, é necessário que o analista tenha paciência para conduzir, para trabalhar e para descobrir quais são os desejos infantis que o paciente está trazendo, quais são as fantasias que estão sustentando essa transferência.
e principalmente manter o foco no objetivo de que o paciente vai atravessar esse desafio e que vai conseguir ter a atualização, o insight para dar sentido para essas fantasias em outras relações. Agora eu vou falar um pouco sobre a contratransferência, que é um conceito primordial dentro da psicanálise. Ela é o conjunto de reações inconscientes do analista diante das experiências e transferências do paciente. Então, Freud foi o pioneiro, né? Ele que foi o primeiro a introduzir o termo e associou a influência que o paciente exerce sobre os sentimentos do terapeuta. Então, ele compreendia essa reação como um efeito da energia libidinal que era desviada e que se manifestava de uma forma somática no analista. Agora eu vou falar um pouco sobre a contratransferência, que é um conceito primordial dentro da psicanálise. Ela é o conjunto de reações inconscientes do analista diante das experiências e transferências do paciente. Então, Freud foi o pioneiro, né? Ele que foi o primeiro a introduzir o termo e associou a influência que o paciente exerce sobre os sentimentos do terapeuta. Então, ele compreendia essa reação como um efeito da energia libidinal que era desviada e que se manifestava de uma forma somática no analista. Depois de um certo tempo, principalmente com o avanço da psicanálise, com o atendimento na análise de diferentes tipos de paciente, ocorreu que tiveram diversas interpretações. Então, alguns analistas e algumas pessoas entendem a contratransferência sendo exatamente isso, das reações inconscientes do analista, que são causadas pela transferência do paciente, mas outras pessoas veem como uma manifestação da personalidade do analista que vai influenciar o tratamento. Então, com essa expansão, tudo isso reforça o conceito, a ideia de que o terapeuta não é um observador neutro, mas ele é um participante ativo do processo analítico do paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas estruturas clínicas, que é a neurose, a psicose e a perversão. Essas estruturas clínicas são abordadas, por Freud em relação às patologias, mas Lacan as descreve também como modos de se relacionar com o outro. A neurose envolve evitar a realidade através da fuga e da obediência, mas o neurótico não nega a realidade, ele apenas ignora ela. O indivíduo psicótico vai remodelar a realidade, ao contrário da neurose, o psicótico vai negar ela. Então ele vai criar uma nova realidade por meio das alucinações e vai substituir a realidade. Então, ele vai criar algo para substituir a realidade e negar ela. Agora, falando um pouco sobre essas estruturas clínicas, elas são as maneiras principais do indivíduo se relacionar. A estrutura, ela não é visível diretamente, mas ela vai se manifestando no comportamento do indivíduo em relação ao mundo. Então, exige uma observação desse comportamento para verificar como essa pessoa se lança para o mundo. Essas estruturas elas vão se desenvolver no início da vida, ali na infância, na relação da criança com o outro através das funções maternas e paternas. E eu falo funções porque não necessariamente é em relação à mãe e ao pai. Falando um pouco sobre como se dá a estrutura neurótica, é importante falar que durante a infância, a criança vai tendo a relação com as funções maternas e paternas, e isso vai envolver
o narcisismo primário e a castração, onde a criança vai começar a compreender o mundo simbólico. A criança vai ter uma parte faltando, e essa parte que falta gera uma angústia que leva ela a se defender e buscar algo, embora ela não sabe ali o que está desejando. E isso vai se caracterizar na estrutura neurótica. Então, o sujeito vai se auto-sabotar quando estiver perto de realizar o seu desejo, tendo um gozo particular, pois foi castrada e seu desejo foi recalcado. Para se tornar um sujeito, é necessário se sujeitar ao outro, e esse outro vai adentrar e se internalizar a partir de nome, idealizações, vai ser o objeto desse grande outro, e o neurótico vai aceitar, se alienando a esse outro. Mas ele precisa se separar dele, percebendo como incompleto, reconhecendo a falta desse outro. Então, o neurótico se defende da separação através de uma fantasia criada no momento da castração, esperando ter uma satisfação e se ressentindo, né, da falta. Dentro da estrutura neurótica, temos a neurose obsessiva, que na fantasia da castração, o neurótico obsessivo acredita que não precisa do outro, que pode fazer as coisas sozinho, e a neurose ela vai se manifestar através de coerção, compulsão e obsessão, com pensamentos e comportamentos que se coloca ao sujeito. O sujeito se vê obrigado a controlar o ambiente, a controlar o desejo, pois há um recalque de uma pulsão que é substituída pela repetição de pensamentos ou comportamentos. Então, o sujeito neurótico obsessivo vai criando suas ruminações, seus rituais. Então, ele vai ter a ruminação, a defesa mental, a fadiga mental, os rituais que são utilizados como forma de deslocamento para tentar controlar o ambiente. E esse neurótico obsessivo vai se defendendo da relação com o outro. Toda vez que o desejo infantil começar a emergir, o neurótico obsessivo vai se defender através do sintoma. Outra questão importante é que o obsessivo não se autoriza a seguir na direção do seu desejo. Então, ele vai apresentar um sentimento de culpa e paralisia durante o desejo. A fantasia do obsessivo é a completude e o controle total, fingindo que o outro não existe. O sujeito neurótico obsessivo, ele tem esse processo de paralisação, de proteção, ele tem as fantasias sádicas, que é um processo ali onde ele critica muito a si mesmo e se impede de alcançar o desejo. Então, ele faz de tudo mesmo para que esse desejo não seja alcançado. Ele atende demandas indeterminadas e de outras pessoas para adiar o seu próprio desejo também. E tem dificuldade de se relacionar. Ele busca atender a demanda do outro, mas também mina o outro. Trata os parceiros como não desejantes e às vezes são os castradores. Os neuróticos obsessivos são seguidores ferrenhos de normas e regras, fazem tudo pensado e se esforçam para poder atender a demanda dos outros. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura psicótica, onde na psicose a castração não acontece, ou se acontece, acontece fora do tempo adequado, e vai criar um obstáculo para o desenvolvimento de uma linguagem metafórica. O indivíduo não consegue lidar com a angústia real e com o real,
E na psicose, ela pode se manifestar com a paranoia ou com os estados maníacos. O sujeito vai se alienar e não vai conseguir se separar do outro no processo de castração. Então, o delírio vai trazer ordem, sendo uma construção que faz sentido na cabeça desse psicótico. Esse psicótico vai precisar de uma ordem para poder seguir. O psicótico vai ter dificuldade de simbolizar, vai ter dificuldade em expressar e nomear sentimentos ou experiências, e ele vai ficar preso na falta através de uma relação muito primitiva, permanecendo em uma relação anterior à linguagem. Então, a psicose vai se sustentar no delírio, que vai trazer a ordem necessária para ele. Agora, falando um pouco da perversão, o sujeito perverso vai ter a sua castração comprometida. Então, ao invés dele construir uma fantasia no processo de separação, ele vai construir um fetiche com a ilusão de que esse fetiche o completa. Esse perverso finge falta sobre o outro e não lida com o conteúdo recalcado, porque justamente a castração não ocorreu. No perverso, temos o sadismo e o masoquismo, onde o sujeito compreende a lei, pode se submeter a ela ou ser a própria lei. O perverso vai usar o objeto para obtenção do prazer. Agora, para a gente compreender melhor e consolidar as estruturas na nossa cabeça, eu vou falar um pouco sobre as diferenças. O neurótico, ele não sabe o que quer e reclama. O perverso sabe o que quer, mas nunca vai reclamar da perversão, porque ele tem um gozo mesmo sabendo que moralmente o seu desejo é inaceitável. E as diferenças entre neurose e psicose, basicamente, é que a neurose envolve que o sujeito evite a realidade através da fuga e da obediência, mas não a negue e sim ignore. E na psicose, o sujeito vai remodelar a realidade. Então, ele vai negar a realidade e vai substituir ela por meio de alucinações, criando, então, uma nova realidade. Eu sou Ezequiel Freitas e estou retornando para abordar as técnicas da base psicanalítica, a partir dos princípios fundadores legados por Freud, complementados pela leitura contemporânea de Zimmermann e pelas reflexões práticas de Contardo Caligares. Nosso foco será em 3 eixos fundamentais. O primeiro, as regras técnicas do trabalho psicanalítico. A segunda, a função do setting terapêutico. E a terceira, questões práticas na clínica contemporânea. Pois bem, primeiro, as regras técnicas legadas por Freud. Sigmund Freud legou à psicanálise um conjunto de regras que estruturam o exercício clínico. Segundo Zimmermann, essas diretrizes são a espinha dorsal do trabalho analítico. Elas organizam o setting, estruturam o vínculo e protegem o processo terapêutico. Freud, originalmente, nomeia 4 regras. A primeira, que é a regra fundamental da associação livre. A segunda vem da abstinência. A terceira é a atenção flutuante. A quarta, a neutralidade. E Zimmermann propõe uma quinta, o amor à verdade, que será explorado mais adiante. E vamos aprofundar um pouquinho mais dessas 4 que acabei de mencionar. Vamos à primeira, a regra fundamental, a associação livre, que é a base do trabalho analítico. Freud convida o paciente a falar sem censura. Tudo que vier à mente deve ser expresso, mesmo que pareça ridículo, irrelevante ou desconfortável. Zimmermann destaca 3 atitudes essenciais do analisando: a autoobservação atenta e desapaixonada, o compromisso com a honestidade e não reter pensamentos, por mais incômodos que sejam.
Caligares complementa dizendo que essa regra não deve ser repetida mecanicamente, como um ritual. Ela deve ser transmitida de forma viva e compreensível para autorizar o paciente a se expressar livremente, evitando racionalização excessiva. Da segunda regra, da abstinência. O analista deve se abster de gratificações externas, especialmente as afetivas, sociais ou sexuais. Seu papel não é oferecer satisfação direta aos desejos do paciente. E Zimmermann diz que essa regra evita reforço narcísico, dependência emocional e transferências erotizadas que contaminam o processo. Ao não responder essas demandas imediatas do paciente, o analista promove a frustração simbólica necessária para a elaboração psíquica. O se abster também significa que quanto menos o paciente souber da sua vida, mais será o foco no trabalho terapêutico. Vamos para a terceira, a regra da atenção flutuante, que trata-se da contrapartida da livre associação. O analista deve escutar sem foco prévio, sem buscar confirmações teóricas ou pessoais. Freud comparava esse estado de uma cegueira artificial, uma escuta livre que permite o inconsciente do analista entre em comunicação com o inconsciente do paciente. E Zimmermann associa esse tipo de escuta à intuição clínica, como um terceiro olho, mais perceptível que os sentidos ordinários. Vamos para a quarta regra da neutralidade. Freud sugere que o analista funcione como um espelho, não deve oferecer interpretações morais ou julgamentos pessoais. Seu objetivo é refletir os conteúdos inconscientes que emergem do paciente. Então, não deve mostrar nada além do que lhe é mostrado. Zimmermann observa, no entanto, que a neutralidade absoluta é um mito. O analista sempre terá um ponto de vista, valores e ideologias. A tarefa é minimizar essas influências na relação terapêutica e não anulá-las. A quinta regra do amor à verdade que Zimmermann propõe diz respeito ao compromisso ético do analista e significa não julgar terceiros, não ceder aos jogos de intriga trazidos pelo paciente e ser leal ao processo. O compromisso ético é com a verdade do paciente, mesmo que ela emerja de maneira dolorosa ou indireta. Vamos chegar aqui ao nosso segundo tópico, que é o setting terapêutico, a função, estrutura e o rigor clínico. E o setting analítico ou enquadre é o dispositivo que sustenta o processo. Ele define o lugar, o tempo, a função e a relação entre analista e analisando. Zimmermann afirma que o setting estabelece a assimetria, que significa que o analista e paciente não estão em pé de igualdade. Mantém o princípio da realidade, contrapondo-se às ilusões do princípio do prazer. Delimita papéis e responsabilidades e favorece a regressão terapêutica necessária à elaboração simbólica. Caligares propõe uma visão prática e humanizada da técnica. Sobre a regra da associação livre, ele adverte: deve ser usada com flexibilidade para autorizar o paciente a falar, não para engessá-lo. Muitos pacientes levam tópicos escritos, cabe ao analista decidir se isso favorece ou limita a livre expressão. Caligares também propõe uma regra esquecida, que é o do não compartilhar a terapia com terceiros, especialmente em contextos familiares ou conjugais. Isso evita distorções e conflitos, comuns quando interpretações terapêuticas são transformadas em acusações mútuas. O setting terapêutico permite a simbolização de experiências emocionais não elaboradas. Zimmermann também propõe e aborda o conceito do espaço transicional, inspirado em Winnicott. Lembrando que a gente tem um episódio já publicado sobre o Winnicott. Se quiser saber mais sobre ele, só dá um pulinho lá. Mas aqui, o setting funciona como um espaço de ilusão, um lugar protegido, onde conteúdos infantis e regressivos podem ser vividos e simbolizados. As reflexões de Caligares sobre o setting advertem contra a rigidez. O setting deve ser funcional e não um ritual vazio. Ele apresenta 4 conselhos. Primeiro, não se prenda a formas estereotipadas.
Segundo, a terapia ocorre na relação, não no móvel onde o paciente senta ou deita. Permite que o setting seja adaptável às necessidades do momento e questiona se você está se escondendo atrás desse setting. Caligares também faz um apanhado de questões da prática clínica e ele coloca algumas questões, por exemplo, da entrevista preliminar. Se ela realmente é útil para o paciente. Se pergunte o que ele espera da terapia, não para seguir uma expectativa, mas para identificar resistências e deslocamentos. Ele põe que uma sessão pode ter um tempo entre 45 e 50 minutos. O importante é preservar a intensidade e o valor simbólico do encontro. A sessão pode ser encerrada após um insight relevante, evitando o enchimento de linguiça, onde a pessoa só vai falando para completar os 50 minutos. Quanto ao pagamento, ele traz que antigamente o paciente pagava com sacrifício. Hoje ele entende o valor simbólico do pagamento e ele pode variar. Para alguns, o deslocamento já é um verdadeiro sacrifício. Caligares defende a flexibilidade e o bom senso. Da supervisão, ele coloca que o bom supervisor não deve custar mais do que o ganho com o caso supervisionado. Sua função é autorizar o jovem terapeuta e não julgá-lo. Na supervisão, é um espaço de construção e confiança clínica. Olá, meu nome é Lidiane Durante e hoje vamos falar sobre a prática da psicanálise infantil, desde a entrevista com os pais até os detalhes do consultório e a linguagem silenciosa do brincar. A entrevista inicial, escutar os pais para entender a criança. Tudo começa antes mesmo da criança ser vista. A primeira entrevista com os pais, ou com quem exerce essa função. Importante, a criança não deve estar presente, mas deve ser informada que a consulta acontecerá. Essa entrevista nunca deve se parecer com um interrogatório. O objetivo é conhecer a criança, mas sem julgamento, escutando com atenção o motivo da consulta, a história da infância e as relações familiares. Em relação ao corpo, a passagem do leite para a mamadeira para alimentos sólidos é uma perda simbólica. Segundo Melanie Klein, é comparável ao luto por um ente querido. A forma como a criança lida com essa perda aponta como ela enfrentará outras perdas na vida. O espaço da análise. O consultório não precisa ser grande, mas precisa ser seguro. Portas não trancam por dentro. A ausência de objetos tóxicos. Os móveis adequados. Mesa baixa, cadeiras infantis, armário com brinquedos, divã ou poltrona para adolescentes. Os brinquedos devem estar disponíveis sobre a mesa desde a primeira sessão. Cubos, massa de modelar, lápis, papéis, bonecos, pratinhos, cordões, tudo acessível para que a criança escolha como se comunicar. Um detalhe técnico importante. Pergunta-se aos pais com o que a criança gosta de brincar em casa. E, se possível, esse brinquedo é incluído na caixa individual dela. Isso ajuda a criar vínculo. Quando o brincar é sintoma. A primeira sessão tem um peso enorme. Nela, a criança revela sua fantasia inconsciente de doença e de cura. Um exemplo é o caso de Estevão. Ele quebrava todos os brinquedos da caixa. A analista repunha tudo, até perceber que isso reforçava a negação do estado emocional dele. Manter os brinquedos quebrados foi o caminho que ele se reconhece a ser acolhido como estava, fragmentado. Separamos o brinquedo quebrado. Negamos o que há de doença na criança. Mantê-lo na caixa permite que ela elabore e talvez repare no tempo dela. Os clássicos da clínica. Freud, ao observar seu neto, percebeu o famoso jogo de Ford dá. O menino arremessava um carretel e dizia: Ford, foi embora.
e depois puxava e dizia: "Bah, está aqui". O jogo elaborava o trauma da ausência da mãe, transformando o menino em um sujeito ativo de experiência. Esse é um dos pilares do uso do brincar na análise infantil, através da repetição lúdica. A criança elabora a situação de dor. Já o Winnicott traz o jogo do rabisco. Ele propõe que o analista e a criança façam rabiscos alternados e transformem aquilo em algo. No caso de Liro, um menino finlandês com sindactilia, Winnicott propõe o jogo Liro, desenhar um pé de pato, metáfora direta da sua condição. Em seguida, desenhar um pato nadando. Começa a elaborar seus sentimentos. Depois, diante de um rabisco que sugere uma mão, Liro transforma em flor, negando talvez o sofrimento. Mas depois, quando reconhece o desenho da sua mão, inicia-se um espaço de fala sincera sobre sua condição e cirurgia. A relação mais tocante vem da mãe. Ela teve também a mesma condição e temia profundamente que o filho fosse igual. Inicialmente sentiu aversão. Liro, por sua vez, tornou-se o filho mais amado, e seu esforço no tratamento refletia a necessidade de corresponder ao desejo da mãe. A criança não fala como um adulto, mas ela se expressa. E se escutarmos com atenção, o brinquedo, o desenho, até mesmo o silêncio nos contam tudo. Que possamos respeitar essa linguagem e dar espaço para que ela floresça. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Foi ótimo ter você com a gente nessa conversa sobre psicoterapias. Esses espaços tão importantes de escuta, elaboração e cuidado com a saúde mental. Se você gostou, aproveita para conferir os outros episódios que já estão no ar. Acompanha a gente lá no Instagram, no @podcastdaturma, onde seguimos compartilhando conteúdos e novidades. Até a próxima!